Esse lugar é demais, né? É, tem até uma cabine de som lá atrás. Mas os compactos também são demais. Tu conhece esse cara aqui? Uma amiga minha me disse que ele fez uma música em homenagem a Ella Fitzgerald. Vamos ver se aquela cabine tá funcionando. Bom. Ela me grita a vida, como eu quero ouvir, e arranca minha cabeça numa louca gentileza e carrega os meus sentidos pra um nirvana alternativo. Explode tortos medos, revalida as minhas crenças. Ela me joga fundo no bom, melhor do bem. Ela faz amor comigo pelos meus ouvidos. Que música que tu vai cantar pra mim? Eu não vou cantar nenhuma música, não. Eu me sinto envergonhado. Ah, não. Eu vim até aqui. Vai cantar sim. Bem, eu tenho 3 músicas. Uma é sobre o meu cachorro, outra é sobre uma ex-namorada e eu tenho uma valsinha também. Pode ser a valsa. Lá vem a minha canção, que vem lá do coração. Deixa eu cantar pra você, assim volta só pra me ver. Com você tudo fica tão especial. Me sinto tão natural. Mas você se foi pra longe, bem longe, lá onde o vento é constante. Pra você foi algo assim passageiro. Sinto que foi tão inteiro, agora cê sabe. Deixa tudo isso fluir. Sei o que foi bom de sentir. Só quero você de novo pra mim. Só quero tudo isso assim. Mesmo que tudo esteja errado, quero você do meu lado. E nada fica chato e quadrado. Mais umas horas com a minha Vanessa. Me pouparia uma vida travessa. Não quero uma vidinha amarga, nada de andar por aí com uma carga.
mesmo que tivesse que ir embora. Meu coração é teu sempre e agora. Lá vem a minha canção, que vem lá do coração. Deixa eu cantar pra você. Assim volta sempre só pra me ver. Ah, não, mais uma. A gente combinou uma só, né? Tá, me responde uma coisa então. Tu coloca o nome de cada mulher que vem aqui na música, né? Claro, tu achou que eu ia fazer uma canção só pra ti? Last night, which was June 16th, so track 9, 6 months from now. Eu tô gravando a minha mãe, vendo antes do amanhecer o final do filme, sem ela saber. And we're not gonna call right or no. It's depressing. Yeah. Okay. All right. All right, the train's gonna leave. Say goodbye. Bye. Goodbye. Later. O que tu achou? Tão romântico ao ponto de ser mágico. Como? Tão romântico ao ponto de ter uma magia forte. Fácil tu viajar assim, tu voltar aos teus 21? Ah, com certeza. Volto direto, entro no túnel direto. Muito bom. Faz a gente rever também, né? Algumas coisas que fez e deixou de fazer. Tu diria que tu já teve um encontro assim na vida ou não? Mágico assim, não. Mágico, não. Com certeza. Desilusão de devaneio, cílio de limousine. Ó, meu amor com seu lindo rosto. Derrame uma lágrima em minha taça. Veja esses olhos grandes. Perceba o que você significa para mim. Bolos doces e milkshakes. Sou um anjo da desilusão. Sou um desfile de fantasias. Quero que saiba o que penso. Não quero que continue adivinhando. Você não faz ideia de onde eu vim? Não fazemos ideia para onde vamos. Alojados na vida, como dois galhos em um rio, seguindo o fluxo da água, presos na correnteza. Eu te carregarei, você me carregará. Poderia ser assim. Você não me conhece? Você ainda não me conhece? Quanto tempo tá contigo isso aqui? Desde 2009. Desde 2009, todos os meus posters. Eles estão aqui mesmo? Sim. Eu vou ter que caçar agora onde eles estão. No meio disso tudo. Mas só um pouquinho, que isso? Eu preciso filmar isso. Que é isso, cara? Isso é absurdo, cara. Tem mais de 1000, sem dúvida. Hã? Sim. Tá, mas eu vou levar os meus. Eu tenho certeza que o que eu tô procurando aqui, tu não tem aqui. Claro que não. Né? Não. Muito obrigado, Josh, mesmo. Levar isso aqui agora, como? Meu Deus do céu.
16 aninhos. Tenra idade. Tu lembra dos 16? Lembro, claro. Puxa, um momento marcante na minha vida. 16 anos eu tinha quando eu vi O Antes do Amanhecer. 16 anos. Tu viu com quantos? 13. Nossa, mais pequenininho, né? Ficou roxo. E acabou o filme? Acabou o filme E tu pensou o quê? Com 13 anos? e eu fiquei tomado de amor, né? É? Claro, um amor, né, ainda inexistente, né? Na época, tinha 13 anos só, mas ficou a esperança de sentir aquilo que eu estava sentindo ao terminar de ver o filme por uma mulher, né? Não tinha Facebook, nada? Nada. Imagina, como achar uma história parecida com essa? Como encontrar Celine, né? Só viajando. Só viajando. Eu fui rever ontem o filme, daí cheguei e disse assim pra Silvia, a gerente, eu queria o pôster, né, do filme. Daí ela assim, já me pediram, eu não acredito. E eu achei que fosse um amigo meu, Josh, que é o que tá guardando, que guardou o tempo todo pra mim o Antes do Amanhecer e o Pôr do Sol, os pôsteres. Daí eu disse, não pode ser o Josh. Daí ela foi, assim, daí de lá do balcão ela gritou, não, é Maíra. Eu cretina! Cheguei primeiro. Cretina! Mas não, ela disse que tem mais de um. Eu acredito que são N as razões por eu ter gostado do filme com 16 anos, né? Aquela coisa de jovem que só tem o quarto do apartamento, né, onde eu morava, eu quero conquistar o planeta e tudo é possível, eu quero uma mulher interessante, me apaixonar. Por mais que o Jesse não seja a primeira dele, né? Ele tava saindo de um namoro ali, acabando o namoro. Mas, enfim, deve ser as primeiras relações da vida dele, então podemos considerar que o Jesse está tendo o primeiro amor da vida dele muito rápido, né? Muito cedo. E esse é o nosso sonho, né? A primeira ser a eterna. Então, acho que tudo isso me envolveu muito, assim. E eu queria saber, emocionalmente, como te atingiu esse filme. Nesse sentido, assim, do Bernardo que quer, e acredito que queira, e que vai conquistar o mundo. Nesse sentido, assim, né? Eu senti como posso dizer, um aconchego no envolvimento deles, entendeu? Mas de uma forma das relações, né, dos dois, mas não como o relacionamento amoroso dos dois em si, mas como eles trazendo um ensinamento ou discutindo melhor, até de uma forma até psicanalítica, entendeu? Dessas relações e passando isso. Para mim pareciam dois psicanalistas, entendeu? Exatamente explicando alguma coisa para você que você viveu ou não viveu ou viverá, entendeu? Isso eu achei muito interessante. Legal! Dois psicanalistas. Ótimo. Entendeu? Fazendo uma analogia, assim, né? De repente, sei lá, Simone de Beauvoir e Sartre, né, no Café de Flores, batendo papo, aquela coisa de política, social, relacionamento, tudo. E eles, assim, eles se comportam de uma certa forma como um Sartre, não vou exagerar, né, porque também, mas assim, dois psicanalistas, assim, pós-modernos, com uma linguagem de fácil entendimento, né, entendeu? E para cada filme, para cada época, entendeu? Isso foi, para mim, foi interessante, porque era aquilo que eu tava vendo, era a essência de um relacionamento do ponto de vista de duas pessoas, mas com um embasamento psicanalítico, entendeu? Muito interessante. Não, a questão da aventura toda é uma questão muito envolvente, assim, de todas as formas, tudo que acontece dá uma vontade de fazer também, de realizar também, de ir para um lugar desconhecido, de tentar se virar, de conhecer pessoas novas, de conversar com pessoas novas. Tudo isso é uma coisa que eu acho que todo mundo, até especialmente na idade que tu tinha quando viu o filme, na idade que eu tenho, agora que eu vi o filme, é muito relacionável. Porque todo jovem quer ter uma vontade de explorar e se não tem a vontade ainda pode vir a descobrir, né? Porque eu me pergunto assim, tu não assistiu o 2 e o 3? Não assisti. Só vi o primeiro. Se fosse um quarentão ali, teria essa identificação contigo? Não, comigo não. Com certeza seria uma história que, obviamente, seria uma história legal, né, de ver, porque uma descoberta, sempre é legal de assistir, mas não teria essa mesma relação que tem, porque são jovens lá, né? Né, isso é indiscutível, né? Se ele assistisse, eu acho que só o terceiro filme, né? Não... Seria uma impressão bem diferente, certamente. Não só a identificação, né, com relação ao fato deles serem jovens, né, mas esse filme é um filme carregado de esperança, né,
E a possibilidade de um amor que te faça perder a noção do tempo, isso é característica né, dos jovens. Não sei o que tu acha, Bernardo, se não é isso que tu sente vontade de ter. Tem não só que eu penso particularmente, mas tem um aspecto muito jovem que é essa coisa do amanhã eu posso estar morto, então tem que fazer tudo agora, que eles obviamente têm um tempo que eles têm que realizar tudo, eles têm, obviamente, antes do amanhecer para realizar tudo que eles querem. Então tem esse negócio, vamos fazer tudo que a gente puder, porque a gente tem pouco tempo. Isso é uma coisa muito jovem, até hoje em dia ainda tem essa... A vida não é assim toda. Não teria que ser, ao menos. Porque no segundo filme que tu não viu, desculpa o spoiler, existe a conversa do Ethan, né, o Jesse, que ele fala, hoje as coisas estão mais urgenciais pra mim, né, eu sinto que cada hora, cada minuto é o último. Coisa que ele acabou de falar com 16. Então acho que, ao mesmo tempo que acontece com um senhor de 60 anos, de 70, ou às vezes não acontece com nenhuma idade, né, mas acho que a prerrogativa da vida é essa, né? A urgência, não? A partir do primeiro é o último, o segundo. O amor é urgente, né? Ele nunca pode esperar. Sim, isso mesmo. Eu acho que a urgência está ligada à nossa consciência da nossa própria finitude. Eu tenho vontade de chorar pensando que eu tenho 23 anos agora. Eu quero continuar com isso. Eu quero chorar pensando que eu já tive 23. Eu acho que essa questão da urgência a gente carrega a vida inteira. Acho que quando a gente é jovem, a gente acredita que pode abraçar o mundo. E quando a gente vai ganhando mais idade, vamos pegar os filmes, né? A gente tem 23, a gente acha que pode abraçar o mundo, que pode ter tudo. Daqui 9 anos, tu descobre, né, aos 32, tu descobre que tu não pode pegar tudo. Então tu é urgente por outra razão, porque tu não pode abraçar tudo. Então o que eu tiver eu vou abraçar. Mas eu acho que a urgência é eterna, entendeu? Acho que é inerente ao ser, é instintiva. Enquanto tu respira, tu é urgente, entendeu? Aliás, a gente tem necessidade de respirar. Se eu trancar tua respiração agora, a urgência. A urgência, inclusive, tá no título. É antes, não é depois. Ah, é. Uhum. É verdade. Eu não tinha visto isso. Eu geralmente eu fico meio aborrecida com filmes que tem muito diálogo, e esse filme é todo constituído praticamente só de diálogo. Eu não gosto muito dos filmes do Woody Allen, por exemplo, assim. Legal tu falar do Woody Allen, porque pra mim a gente tem essa coisa, né, de quando pensa em diálogo, quando pensa em... Claro que neurose também, né? Muito só neurose. Mas quando pensa na pessoa falando de si, das coisas que as incomodam, sobre a sua vida particular, a gente pensa logo em Woody Allen, né? Porque ele é o cara que constrói filmes baseados em diálogos inteiros. Porém, os filmes do Woody Allen, embora eles terem várias personagens femininas, parece que as personagens femininas também são o Woody Allen, né? Total, todo mundo é o Woody Allen. São todas... Parece ter outras vozes, mas são todas elas dentro da cabeça do Woody Allen. Exato. Assim. E esse aqui parece que... Parece não, é real. A gente vê a cabeça de um homem e de uma mulher. Exatamente. Isso é bem legal. Eu acho que a grande personagem desse filme é a palavra. Porque mostra sempre o casal caminhando em paralelo, como se estivessem abrindo um futuro para eles, um caminho. E nesse caminho, o que mantém eles em paralelo, impedindo que cada um vá para um lado, é justamente a conversa, a palavra. E assim eles vão abrindo o caminho, mas esse caminho fica coeso, o relacionamento deles fica coeso justamente porque eles conversam. É a palavra que mantém eles sempre juntos e mantém o paralelismo, impedindo que cada um vá para um lado, como eu já tinha dito. Tipo, eles são bem equilibrados, assim, os dois falam, tem o seu espaço, tem uma construção muito própria, os dois praticamente estão sempre enquadrados juntos na câmera, e no segundo filme é só eles caminhando, assim, não, meu Deus, como é que passa um filme só que é uma pessoa caminhando na rua, assim? Duas, né? É, duas pessoas. Que se completa, né? Mas é bacana isso são dois universos dessa construção mesmo, que eles estão sempre juntos, que parece mesmo 50-50, né? Metade da tela é ele, metade da tela é ela.
que parece, nos dá a possibilidade de sentir como se nós estivéssemos caminhando com eles. Porque muitas vezes o que eles falam, a gente se identifica naquilo. São militantes da palavra, né? Dá pra dizer que são a marcha, né? Até a posição, a fotografia, né? Eles estão sempre caminhando em direção. O jeito que é fotografado esse filme, né? Nessas partes onde eles dialogam, é sempre eles caminhando como se fosse uma marcha. Uma marcha. E a palavra segurando eles sempre próximos. Dá pra dizer que são militantes do amor. Exato. O que eu lembro quando a gente estava pensando o que aconteceria nesse filme, a minha maior aposta era eles não estão juntos, e não é nem por assim, o que aconteceu e tal, é mais porque assim, se vai ter um terceiro filme, parte daquele princípio que precisa ter alguma tensão dramática. E eu não vi a tensão dramática possível de ser feita num filme em que eles casaram e estão felizes, né? E pra mim tinha que ser alguma coisa do tipo, eles estão se separando, ou eles estão em crise, não teria forma alguma eles estarem juntos. Daí eu vi o trailer, né? Coisa que você não fez. Então daquela a sua atitude de sempre de não ver trailer, não ler nada assim, ficar longe disso. Antes de ver essa terceira parte da trilogia, eu não procurei saber muito sobre o filme, assim, eu li a sinopse, mas é mortal, né? A sinopse do jornal de Jess e Celine, agora casados e com filhos. Não, acaba com o filme já, a sinopse. Eu li e eu fiquei chocada, porque eu li ainda assim um pouco antes de ir pro cinema. Tu viu o trailer? Não. Tu viu depois do trailer? Que é bonito muito ver legal. Depois, né? É, muito legal. Aí, tipo, as filhas no trailer? Não! Porque a emoção quando eu vi as filhas... Meu Deus. Exatamente. Eu acho que eles erraram bastante, assim, nesses detalhes, assim, da divulgação e tal. Não podia ter mostrado as gêmeas, não podia dizer na sinopse que eeles estavam casados. E quando eu vi o trailer, eu já fiquei mais... Ufa, agora eles estão juntos, né? Daí primeiro foi aquele choque de ver eles bem mais velhos já, assim, isso foi sensacional, assim, tipo, caramba, olha como eles envelheceram. E daí ver eles juntos, isso me deixou muito feliz, assim, já no trailer. Porque eu pensei, eles ficaram juntos antes do pôr do sol. Mas daí eu fiquei pensando, ok, mas ainda precisa ter alguma tensão. Não sei qual é. Porque será que eles vão se separar durante o filme? E o trailer não dá nenhuma cara disso. O trailer dá que tá todo mundo feliz e estão juntos, estão em férias, na Grécia, maravilhoso. Por que tensão? Por que tu precisava de uma tensão? Não entendi. Pra ter alguma história. Eu não via história acontecendo simplesmente dizendo, olha como nós somos felizes. Eu achava que tinha que ter alguma tensão. E minha surpresa foi que passava 1 hora de filme e eu dizendo, cara, o filme está feliz ainda, uma tensãozinha ou outra, e tá bom. E assim, você me disse que teve que ver 2 vezes o filme, porque a primeira vez o filme estava tenso, né? Eu estava. E pra mim o filme... Sem brincadeira, o filme demorou 10 minutos pra mim, assim. Eu vi só uma vez, assim, mas eu também já sabia que eles estavam juntos. Mas, assim, eu olhava no relógio dizendo, cara, já tá na metade. E daqui a pouco eu vi, já tá no fim. A primeira vez pra mim, eu te juro que durou 4 horas. Por causa da minha atenção. Agora a segunda, concordo contigo, 10 minutos. Um curta-metragem. Quando eu vim dar um mais relaxado, né? Quando eu fui... tranquilão, durou 10 minutos. Meu Deus, não, tem que ter cenas pós-crédito, tem que ter filme pós-crédito. Claro, eles estão mais velhos e tudo assim, mas o filme em si eu achei bem maduro, assim, sem ser, pelo menos na minha opinião, sentimentalista, piegas e tal. Sim. Que era um erro que eu imaginava que podia acontecer no filme, né? Todo esse clima de ser o último e tal, despedida. Mas acho que não, acho que foi bem... que pudesse ser piegas por ser o último, que tivesse uma carga assim. Eu acho que piegas estava o público em consideração. Pode ser. Eu não quero que acabe. Eu não quero que acabe. Daí o pessoal que acaba sendo... Eu acabei sendo, quando eu fui ver, eu pensei assim, eles vão acabar, eles não vão ficar juntos. E acabou que eu fui piegas e eu não fui maduro quanto os próprios realizadores. Comprou o livro? Comprei. Saí obsessivamente do cinema. Que barato. E fui atrás do conto do Shakespeare, que eles citam na hora que tem o almoço, né? Que a menina cita, né? Que a menina cita, a mais jovem, né, das mulheres à mesa. Ela interpretou isso no coisa, não foi? Ela interpretou isso... na peça que ela
Que a personagem interpreta. Que a personagem interpreta. Né? Que a personagem interpreta, chama Conto de Inverno, do Shakespeare. E... Deixa eu ver aqui. Desde que... Mas nem leu, comprou agora, na loucura. Na loucura. Saí da Casa de Cultura, atravessei a rua, fui no Beco dos Livros, não tinha. E aí fui caminhando até a Livraria Mosaico, ali na Riachuelo, e achei ali essa edição. E vamos ver o que o livro vai dizer, né? Ver se tem alguma referência e tal. Mas a primeira coisa que mais me marcou no filme, certamente, foi a questão do tempo, né? Eu até saí da sala ali, pós procura do livro, comecei a fazer notas, assim, a primeira coisa que eu escrevi nas minhas notas foi o tempo. Tipo, me marcou muito que o filme é todo ele sobre o tempo dentro de uma relação. Né? Porque normalmente quando a gente olha filmes sobre relações, o tempo nunca é o tempo que influencia na passagem do tempo de uma relação e como essa questão vai mexer com as pessoas que estão vivenciando esse fluir do tempo na própria relação deles. Né? Isso que me chamou muito a atenção. E eu, pelo que eu me recordo dos outros 2 filmes, também eram filmes mais lúdicos, assim, da esperança, da possibilidade do acontecimento. E esse é um filme de um amor mais concreto, mais real, com problemas, factível, plausível das pessoas que já estão há muito tempo juntas se identificarem, mesmo tendo tido um começo mega diferente, como foi o começo dos 2 personagens, né? Que foi um começo arrebatador. Às vezes começos arrebatadores podem gerar uma fadiga dos metais muito rápido, assim, exatamente porque o começo foi tão esplendoroso que essa chama acesa é difícil, né? E... Talvez por isso que foi mantida acesa, né? Porque eles não se encontraram, né? Porque eles não se encontraram. Ele manteve acesa através do livro, e tu, como um poeta, tu pode bem entender, né? O quanto que a gente mantém acesa várias paixões na escrita, né? Ah, certamente. O tema da... E é exatamente isso, né? A gente não sabe qual é o tempo em que se dá aquela escrita daquilo, né, do que ele estava retratando, e a própria vida dos personagens ela está sempre suspensa, né, num tempo que não parece ser o tempo cronológico, linear, que a gente vivencia a vida assim normalmente, né? Eles estão suspensos num outro tempo durante todos os filmes. Mas também tem outra coisa, né? É uma dificuldade de viver no presente. De todos, né? Inclusive do espectador. Inclusive do espectador. E deles mesmo também. Que talvez seja um pouco a solução final, né? Que ele diz, não, mas é isso aí. A vida real é isso aí. É muito bom aquela, né? Não é perfeito, mas é real. É perfeito, mas é real. Fica com isso ou desiste. Entendeu? Aquilo é genial, né? Porque ele mal acostumou ela, né? De tanto que ele foi atrás dela. E o dela, interessante assim. é o seguinte, para ela viver na realidade, ela continuou com a fantasia, a metáfora ali da máquina do tempo, né? Interessante isso. Ou seja, como é incrível como o tempo é uma mentira, como ele mesmo diz no segundo filme, o tempo é uma mentira. E a própria realidade que o filme inspira, que o filme transparece, ela é envolta de uma magia, de uma ficção, né? Sim. Todo mundo fala, não, como é verossímil, como é verdadeiro o filme, mas ele é envolto de uma magia, de um conto de fadas, né? De uma áurea de conto de fadas, porque, fala sério, né? O cara acabou com a namorada, no outro dia ele pega um trem e acha o amor da vida dele. Sim. Aí depois escreve um livro, acha a mulher. Não, e depois fica essa tensão constante, né? Na cena do hotel ali, quando eles estão fazendo o check-in, que ela pede, não, assina tu também, não, mas eu não sou ela, a personagem do livro, né? Ali eu chego a viajar assim, será que ela não é fruto da imaginação dele? Não, mas não é... Ela não é um personagem dele? Não, eu digo assim, o filme mas ao mesmo tempo, tipo, ele se relaciona com ela na vida real e se relaciona com ela enquanto personagem que ele inventou na cabeça dele e no livro, entendeu? Exatamente. Então são vários. Quem é a Celine que a gente conhece? No momento em que até o Ethan Hawke é o que escreve o livro, olha só que loucura. Então é o personagem dentro do filme, que é o filme dentro do personagem. Não, e eles se reencontraram depois, de novo, no segundo, por causa da personagem que ele criou, e ela foi lá também, né? Porque ela também leu o livro. Exatamente. Embora não se identificar nem um pouco, ela toda hora reclama, né? Sim. De como ele escreveu, como ele concebeu o personagem, ela ainda assim embarca nas viagens dele, né? Sim. Porque, querendo ou não, ela está apaixonada por esse autor ainda. Claro. Então, ela não acredita no que ele escreve.
Vou atender aqui. Ela diz, tu é um tarado por mulher, né? Tu come todas as mulheres com os olhos. Daí tu fica pensando assim, tá, ela pode estar falando isso por coisa que a gente não viu, né? Até porque tem 18 anos de relação, mas a gente não acompanhou várias... Não acompanhou os dia a dia, né? Então, cadê? A gente pode ver isso por causa... Ela pode ter falado isso por causa que, porra, ele fez ela sair do trem com um papinho de matador. Sim, exato. Mas tem lá no primeiro filme, quando eles estão entrando naquela casa noturna pra ver um show. Uhum. Tu tá vendo essa guria? Ela pergunta, tu olhou pra aquela garota? Ou seja, olha que link maravilhoso, cara. Uma coisa tão pouca assim que o cara, quem viu lá o primeiro filme vai lembrar. É inerente. Eles são muito fiéis, eu acho que é a personalidade dos personagens. Tá, beijo, tchau. Não era nada? É. Cadê o romance? Cadê o... Oi, meu amor. Beijo, meu amor. Cadê a pieguice? Não tem pieguice. É a vida real. É a vida real. Isso, ele tem uma cara de Romeu e Julieta, né? Não sei se você repara que não reparou que no segundo filme ele se encontra na Shakespeare & Company, né? Uma livraria famosa de Paris. É? Tá, eu não tinha reparado isso, mas faz sentido. E ele tem essa carga, né, de... Não, eu quis te ver de novo. Ai, meu Deus, aquela coisa do Romeu e da Julieta. Sim, até essa coisa do peraí, o dia vai passar, vai ter um sinal. Os passarinhos no Romeu e Julieta vão começar a cantar, a gente precisa estar atento a esse amanhecer. É verdade. Olha aí, ó. Repete isso. Como é que é? Tá isso na peça, é isso? No livro tá, que eles ficam atentos. Eu não lembro quais são os nomes dos passarinhos, mas quando eles estão na cama, eles acabaram de fazer amor. E o Romeu, ele fica atento ao passarinho que canta primeiro quando vai amanhecer, pra ele saber que é o momento dele fugir. E ela diz, não, esse aí não foi esse que piou, foi o outro que ainda pia de madrugada. Desde o primeiro filme, quando ela conversa com ele na ponte, ela diz que esse momento é tão mágico que parece que eu estou no teu sonho e tu no meu sonho, né? E ele concorda, dizendo que não era para estar acontecendo aquilo, então por isso que parece tão deles. E tudo, eles caminhando por Viana de manhã cedo, não tem ninguém na rua, tem um cara tocando cravo. É um ar muito de conto de fadas. E, aliás, pelo fato também dela estar no trem, ele conseguir convencê-la a descer do trem, por que não a carruagem, né? E o príncipe, a princesa sendo convencida. E ela fala, aliás, na ponte, que ela diz que de repente, a gente amanhece e vai virar abóboras, né? Que então esse tom todo mágico acabaria ao amanhecer. E nesse terceiro filme, quando ele menciona, vai sair sem sapatos, né? Vai sair sem sapatos. Tá certo que ela volta e pega os sapatos. Mas precisava dizer, vai sair sem sapatos. Se não para lembrar da abóbora do primeiro filme e logo a abóbora lembra Cinderela? Não sei, eu acho Diana. complicado pensar essa coisa de princesa. Não. E príncipe. Não. É a humanização do conto de fato. Cara, o Romeu e Julieta, isso, não reparou? Aliás, ela fala do Romeu e Julieta no terceiro filme, eles estão na Shakespeare & Company no segundo filme, e o primeiro filme é o Romeu e Julieta, aquele casal que se encontra e eles que inventam os Capuletos e Montecchios, né? Uhum. Porque não tem por que se separar. Mas eu não sei, assim, porque daí, eu não sei, eu tenho uma ideia, assim. Isso. Olha pra mim. É Romeu e Julieta. Tudo bem. Mas eu não sei, eu acho complicado pensar assim, porque pra mim, pensar em Romeu e Julieta, pensar em Cinderela, pensar em não sei o quê, sempre me dá a ideia de que existe esse príncipe que vai salvar essa princesa indefesa e frágil e blá blá blá, sabe? Por que frágil? Você acabei de dizer que é uma Cinderela que buscou o próprio sapato. Tu que tá com isso na cabeça. Não sei, eu acho que é um pouco mais que isso, assim. Mas tu que tá desmerecendo o filme só pra eu falar que é a humanização do conto de fadas e não a glamorização do conto de fadas.
É porque daí acho que quebra exatamente o que eu tava defendendo antes, assim, dessa coisa da... Não quebra. Tu tá entendendo? Eu acho que quebra, porque daí, tipo, por mais que seja... Olha só, o que tá me dizendo? Que, tipo, uma história ideal, que é de príncipes e princesas... Não, tu tá dizendo isso. Eu falei que ele é a humanização. Tá, enfim, a humanização do conto de fadas. Isso. Não, o filme não é só isso, não tô resumindo o filme, não? Sim. Tanto que é uma das coisas que a gente pode... que o filme traz também. Porque senão, por que seria Antes da Meia-Noite? Qual a urgência desse filme, né? Sim, porque a Cinderela, à meia-noite, acabava o encanto. E parece que essa urgência que ele teve de sair do quarto e ir atrás dela é porque ele precisava trazer ela antes que acabasse o encanto. Ou talvez ele tivesse associado o encanto da história da Cinderela. Tu pode relevar tudo que eu falei. Outra coisa que acredito que evidencia que é um conto de fadas essa trilogia, olha que me ocorreu, é os animais que tem no filme, né? Sim. Porque todo conto de fadas tem um... Tem o animalzinho, o coelhinho, o gatinho. E nós temos no primeiro filme tem o coelhinho, que ele tá no cemitério. Ela diz, o coelhinho. No segundo filme tem o gatinho, que é o gato dela. E no terceiro tem a cabra. Cabra. Ela chama a atenção na hora do caminho, na marcha até o hotel. Ela diz, uma cabra. Não, e tu falaste muito bem. Todo conto de fada tem um bichinho. Tem que ter um bichinho. Isso aí também é para chamar a atenção da gente que é um conto de fada. Ele fala do cachorro dele, inclusive. No primeiro filme ele diz, eu tenho um cachorro. Eu tenho um cachorro. Então, por que fala desses animais, se não... Então, olha só, me arrepio de pensar que... Eu também. Que é a humanização de um conto de fadas, né? Eu acho que sim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu acho que é uma super humanização. Porque eu não sei se Romeu e Julieta ficariam dialogando tanto. Eu acho que eles ficariam mais se trocando elogios. Ah, sim? Tá, não, mas eles ficam mais... Oh, meu Deus, eles perdem muito tempo naquelas frases rebuscadas. E eu acho que eles nos poupam muito disso. E nos poupam muito de carinhos que... Enfim, que, tipo, podem ser deixados pra depois, sabe? Eu acho que eles trazem alguma coisa que dá inveja em todos os telespectadores. Essa realidade, sabe? Tipo, essa paixão apesar da realidade, sabe? Eles conseguem manter com diálogos e eu acho que isso também dá esperança nas pessoas, sabe? Tipo, apesar de tudo, eles ficam juntos, de ó, bibi. E daí sim, contos de fadas. Mas a gente não sabe se eles ficam juntos também, né? Os românticos acreditam mas que sim. Os românticos acreditam que sim, mas isso é uma alternativa, entende? Poderia nem ser uma alternativa, poderia ser tipo... Entendi. Tá, quero me divorciar de ti, vai para os Estados Unidos, sabe? A esperança, né? Sim, eu acho que isso atinge os românticos telespectadores que veem o filme. Claro. Essa esperança, assim, sabe? Sei lá, não sei. Porque é mágico. Inegável que é mágico. Pra ser um conto de fadas, o que precisa? Ser mágico? Ser mágico. E tu acreditar na magia. O engraçado é que hoje a gente fala assim, né? Tipo, que legal, até com um saudosismo, né? De uma era que não existe mais, né? Porque hoje não tem como tu deixar uma pessoa sem falar, como a gente mesmo falou agora, o teu Facebook, qual é o teu sobrenome que eu procuro no Facebook? Exatamente. Então é isso, acho que o filme traz uma identificação com uma nostalgia, né? Um tempo que não existe mais. Exatamente. E daí até me pergunto como é que seria assistir esse filme se fosse numa outra época, onde não existia tecnologia como ela é hoje, né? Será que a gente teria... Porque hoje parece que a gente só faz esse comparativo, né? Olha só que saudade que eram as relações antigamente. Sim. Nós não temos mais isso. Mas se nós assistíssemos o filme, sei lá, na década de 80, que não tinha a tecnologia como é hoje, como é que seria? A gente teria, qual o argumento que a gente usaria para falar bem do filme ou até mal, enfim? Aí eu acho que restaria somente a essência do relacionamento humano, entendeu? Amoroso, somente, porque o gap da tecnologia aí já não faria sentido. Eu vi faz pouco tempo, na verdade. Com 21 já, então? Não, eu vi acho que eu tinha 19. E
Tu viu o primeiro? O primeiro. Eu vi, na real, eu vi tipo em sequência, assim. Eu vi o primeiro. Sério, eu peguei o primeiro, eu amei, daí eu peguei o segundo. E daí, era um momento meio tenso da vida. E aquela luz, assim, sim, é isso que eu quero, sabe? Aquele relacionamento com o diabo. Porque a coisa mais triste que eu acho é um casal sentar um na frente do outro e não ter o que dizer. Porque o que mantém esse paralelismo, essa união, sem dúvida, é a comunicação, é a palavra. Exato, eu acho que isso que é o bonito do filme, não mostra só um lado. É os dois, eu nunca vi na minha vida um filme sobre dois, mostrando dois, né? Eu não sou um especialista em cinema para falar isso, né, Mal? Mas, por exemplo, você não poderia falar da trilogia como três comédias românticas. Não é uma comédia romântica aquele filme. Ele não pode ser categorizado no gênero comédia romântica. É só olhar comédias românticas e ver que as comédias românticas não são como se dão os três filmes, né? São filmes de... É porque eu acho que para ser comédia romântica, carregar esse título tem que ser irreal total, né? Tem que ser irreal total. E a vivência deles foi totalmente fática, né, concreta, houve 9 anos. Isso também o diretor genial, né? O diretor teve a tranquilidade de esperar 9 anos entre cada filme, esperou os atores envelhecerem. É uma gestação, né? 9 meses, né? É o filho, exato. Então, essas marcas, assim, que são marcas do tempo que passou, né? E são filmes sobre o tempo, então foi genial. E tudo isso, todas essas razões não te permitem falar sobre o filme. Nós estávamos falando sobre um filme romântico, né? Mas não sobre uma comédia romântica. Não tem aquelas, né? Não tem aquelas bobagenzinhas, assim, não tem aquelas coisas de amores não factíveis, de carne e osso que a gente encontra pela vida e que as outras pessoas encontram pela vida. Não, o deles é muito concreto, né? É muito existencial, né? Como tu falou ao falar do Jesse, e muito embora seja um filme muito romântico, né? Muito romântico, mas de um romantismo que muitas vezes não precisa nem de um beijo para ser expressado. Ultrapassa só o romance deles. Ultrapassa só o romance deles. Exatamente, Bernardo. Puxa, concordo muito, assim, né? Tu acabas te preparando para ver um filme romântico, mas eles destroem a ideia do romance perfeito. E aí eles trazem toda essa ideia de que, tipo, o maravilhoso não é o perfeito e sim o real, sabe? Então, e que me lembra muito, inclusive, os livros do Kundera, assim. Se tu pega sei lá, Instável Leveza do Ser, por exemplo, ou Amores Risíveis, que ele vai trabalhando a imperfeição, sabe? Isso é lindo, isso é o que eu acho muito legal nesses filmes que tratam de relacionamentos e de encontros, assim. Então, isso que eu achei extremamente interessante no terceiro. Existe a hora certa para se encontrar? Então, acho que esse é o grande diferencial entre esse e as comédias românticas usuais. De tu não perder cada segundo, porque tu não sabe nunca quando é que pode ser a hora. E as comédias românticas, elas querem determinar elas a hora. Fortalecem essa ideia de que existe um momento específico. E a trilogia mostra que, cara, cada segundo conta, entendeu? Se tu teve esse momento, não deixa ela pegar o trem e tu não pega avião pra voltar pra porra nenhuma. Tua casa é onde Bumbum descansa. Tu tem 23 anos. Tenho 23 anos. Tu tem a idade da Celine no primeiro filme e do Jesse. Eu acho que eu, se tivesse 16 anos quando eu vi o filme, se eu tivesse 16 anos ao ver o filme, eu não teria a maturidade para enxergar o que eu enxerguei aos 50 e poucos. Sim, é engraçado, porque a personagem, tipo, tem, não sei, no segundo filme, né? Que eles estão caminhando pelo parque e daí eles começam a falar de religião, se um acredita em Deus e tal. E ela diz que não e fala mas que ela não quer ser uma pessoa que não acredita em nada. E ela diz que ela é de Sagitário. E tem toda essa questão, assim, enfim, dela de tentar acreditar em alguma coisa no universo, na sincronicidade da vida. E eu me identifico com algumas coisinhas, assim, dela. Até nesse sentido, porque eu sou de Sagitário também, então... Aos 23 anos... Nos meus 23 anos, eu não sou a Celina de 23 anos. Quando tu faz esse resgate, é isso? Sim, quando eu faço esse resgate.
Tu, aos 23, não é a Celine aos 23? Não. Por quê? Porque eu acho que a gente era mais imatura. Tu acha que a Celine é mais madura? Mais madura. Ah, é? Uhum. Nos 23 dela? Sim, até agora. Quantos anos ela tem agora? 41, 40, Os 40, faixa dos 40. Uhum. Vamos considerar assim, faixa dos 20, 30 e 40. Sem dúvida, ela é bem mais madura do que eu aos 40 anos. Então tu teve uma identificação com a Celine do primeiro filme? Sim, sim. E tu consegue se identificar com a Celine do segundo filme? Ou tu acredita que ainda falta pra Clarissa mais 9 anos pra chegar a isso? Acho que falta, mas é estranho pensar, será que vai ser isso que vai acontecer? Assim como também é estranho... Será que tu vai viver esperando 9 anos um homem? Não sei. Isso é muito diferente de guri. Guri aprende desde muito cedo a ser obcecado. Tu aprende a ser obcecada. A guria? Tu tem que ser obcecada por algum guri. E assim, eu praticamente... E por mais que se fale que as coisas mudaram, que a mulher é independente, que isso, que aquilo, não. Ainda existe as pessoas ainda, as famílias, enfim, sei lá, a sociedade ainda te ensina que tu tem que ser obcecada por um cara. Senão tua vida não tá completa. Não importa que tu estude muito, que tu trabalhe muito, que tu seja completa com os teus amigos. Tu ainda precisa de uma obsessão num guri, sabe? Então, eu não sei, eu tô tentando cada vez mais, assim, largar isso, assim, por mais que seja difícil, porque... Tu é obcecada, então? Não, agora acho que não mais. Acho que eu consegui, assim, me desvencilhar um pouco dessa coisa, assim... Nossa, eu vou morrer se eu não ficar com essa pessoa, assim. Então, acho que eu consegui um pouco isso, mas é difícil. Me relacionei com algumas coisas que aconteceram, até o cenário europeu, porque eu fiz intercâmbio, fui pra Alemanha, passei um tempo lá, então... Ele já teve uma experiência. Eu tô notando que tá muito tranquilo falando do filme. Como é mais um filme, assim, né? Eu acho que nesse teu intercâmbio tu já conheceu alguma europeia. Fala Não, foi só mais pela aventura mesmo, que foi fazer o intercâmbio e com tá que no idade lugar tu fez que... intercâmbio? Foi ano passado, com 15 anos. 15? Andou de trem? Não andei de trem, infelizmente. Que droga, tinha que pegar um trem. Tinha. Elas estão no trem, Bernardo. Mas pelo cenário mesmo, por aquela coisa da aventura, de estar num lugar que tu não fala a língua, porque eu também falava tanto alemão quanto ele fala no filme, né? Eu não sabia tanto assim. E de tu ter que te deslocar no lugar e ter toda aquela paisagem, e como a gente já tinha... Em nenhum momento, desculpa te interromper, mas em nenhum momento do intercâmbio tu olhou, avistou uma menina, assim, dessa tua viagem toda? Não, a cidade onde eu tinha muito velhos. Então não. Só pro... Nem uma senhora? Todas comprometidas. Uma paixão intertemporal. Eu não sei, digamos, né? Como o filme, a trilogia fala muito tempo e espaço, de repente a Celine lá com 41 tava lá já. Exatamente. De 41, tu pode agora considerar uma senhora também, né? O que é pra ti uma mulher de 41 hoje? É uma senhora. Eu achava com 16 que quem tivesse mais do que 25 era senhora. Mas hoje tu já não acha mais, né, Mal? Eu não posso achar mais. É diferente. Por isso que quando acabou o filme, não tinha internet na minha casa, eu não tinha internet na época. E então aquela coisa, eu quero que saia numa revista, se eles estão namorando ou não estão. Não pode. Ethan Hawke e Julie Depp, eles têm que ser namorados. Olha a química que eles têm, cara. Continua, E eu acho que depois eu parei a pensar que é a química que o homem e a mulher têm. Eles são representantes desses mitos e deuses. A gente podia acordar com 20, passar a manhã toda com 20, passar a tarde com 30 e dormir... Com 40. Com 40. Todo dia ser assim. Podia. Seria bacana, né? Às vezes podia também trocar, né? Dormir com 20, passar a tarde com 30, amanhecer com 40. No primeiro filme, ela também se coloca muito como uma feminista, né? Aliás, como um protótipo de feminista, né? Sim. E ele como esse protótipo de existencialista. E hoje a gente ainda vê, e é o barato do filme, da trilogia, né? De perdurar a personalidade deles, a persona existe, é muito forte, e ele então se formou um existencialista, e ela se formou uma feminista, e a gente vê agora que a conversa ainda é a mesma, só que a conversa respinga na gente essa relação que eles tiveram. Então, por mais que a gente nunca viu eles juntos, a gente agora só sabe que se eles passaram esses 9 anos últimos juntos, a gente vê que pela conversa respinga na gente
essa feminista se relacionando com esse existencialista, né? Porque lá no primeiro era só aquela coisa do existencialista falando sobre existencialismo, a feminista falando sobre coisas feministas, e ainda assim cada um respeitando o outro, até porque ele queria pegar ela e ela também queria se aproximar, né? Não, isso é muito interessante. Então nesse a gente vê que é muito incrível que eles se relacionaram mesmo, né? Isso eu falo da parte da interpretação dos atores, né? Claro, claro, claro. Que é muito importante isso, como parece que o diálogo ali vem de tem uma cancha, né? Parece que existiu uma relação já entre eles mesmos, né? Sim. Então não fica muito assim, não. Eles só estão fingindo. Não, como parece que eles se relacionaram 9 anos. Não, que a gente não viu. Totalmente. A gente não precisou ver pra ter isso. Por isso que tu falou do provocante, né? É provocativo os diálogos dele. Ele, quando... Aquela coisa dela falar uma coisa e ele quebrar sempre com um tom de humor, né? Isso, muito. Que é muito interessante, né? Tipo, tá, só um pouquinho, né? É, muito. Não vem de novo com esse papo. Isso só tem quem tem relação, né? Só tem quem tem relação. E, aliás, essa questão do gênero e dela ser feminista vem muito forte nesse tom debochado, leve, que ele, né, responde a ela, assim, e meio que quebra uma possível... Porque ela tem uma personalidade muito forte, assim, né? Ela é ela é uma feminista, né? Uma lutadora e tal. Política, ele é o anarquista, né? Exato. E fica muito claro, né? Quando ela fala do trabalho dela, né? De ser a que cuida de todos. Tem uma parte que ela fala isso. E isso ele diz, não, tu cuida muito bem da gente. É. Eu adoro, mas tu tem que cuidar um pouco de ti também. Exatamente. E com relação a ele, tu colocou existencialista, puxa, maravilha poder falar nesses termos, né? Eu acho o existencialismo... Enfim, na literatura marcou muito o que eu li, assim, Sartre, Camus, foram escritores que eu li num momento assim de muita juventude que determinaram muito da minha concepção sobre a vida e a minha própria sensibilidade, assim, enfim. E o lugar da reflexão do existencialista com a feminista é a Grécia. Porque o homem e a mulher são deuses e mitos, né? Que mito é esse do homem e a mulher? Como é que a gente desvenda isso tudo? Eles acabam querendo desvendar o homem e a mulher nos 3 filmes, né? Então depois eu vi que eles são representantes desses deuses e mitos. Ah, maravilha! Matrimônio sagrado, cosmologia, estrelas. Porque na verdade não... Né? É que a gente, bobalhão, quer, né? Eles têm que ser namorados. Não é ele que tem que ser namorado dela. É o homem e a mulher. Qualquer homem, qualquer mulher tem que ter uma relação assim. O filme é todo ambientado na Grécia. Isso foi uma das coisas que eu coloquei na nota, né? A Grécia como lugar da reflexão. O que é a Grécia hoje? A Grécia é um país que está fudido, sabe? A Grécia é um país que está com milhões de problemas, tá? 1/3 da população está desempregada. Então tá horroroso lá por dentro. Mas a gente ainda tem um fascínio pela Grécia, seja pelos mitos, seja pela arquitetura, seja pela arte. E o que sobrou da Grécia? Sobraram as ruínas. Veja, o que eu acho lindo nisso é assim, que existe uma beleza tão grande ali na Grécia que, por pior que estejam as coisas, ela ainda fascina. E eu acho que isso é um subtexto da relação entre os dois. Você vai ver que em um certo momento do filme está muito tensa a situação, principalmente a cena lá do quarto do hotel, né? Que eles estão quase arrancando a cabeça um do outro em certos momentos. O Jesse tem que virar um mundo de avesso, assim, para conseguir falar com a Celine de novo. E veja, as ruínas se mantêm, a beleza é eterna, sabe? Os gregos tinham essa noção de encontrar um belo eterno. Platão falava isso, Aristóteles falava isso, e aquela beleza, ela vai além do físico, vai além do material. Então isso que eu acho fantástico no Linklater, que ele sempre consegue juntar o ambiente com a história. O ambiente é sempre parte da história e é sempre além de simplesmente uma locação. A locação, ela fala muito. Por que na Grécia? Por que não podia ser em outro lugar? Por que tinha que ser na Grécia? Então, para mim, essa noção que os gregos da antiguidade tinham com a beleza foi fundamental para isso. Olha, dura mais do que o amor que existe pela beleza dos gregos da antiguidade é tão forte quanto o amor dos dois, sabe? Com todos os problemas que tem, sabe, o tempo judia. Mesmo com esse tempo judiando, eles continuam. E isso eu acho fantástico. Assim. Então eu acho que a Grécia foi uma excelente locação para ser colocado. Porque nos 2 primeiros filmes não há reflexão. Há, né, a tentativa de se viver a paixão. Né? Quem está olhando fica muito, né, querendo que aconteça. Eu quero que aconteça. Agora é o filme
todo sobre a reflexão, né? Do que eles passaram, do que viveram, do que foi feito. Não, e acho que a Grécia é uma locação perfeita porque são N interpretações, né? Desde as ruínas que ele tanto começa o filme falando de ruínas, que as filhas queriam ver a ruína. Claro. E isso é uma coisa que tem lá no primeiro filme que é genial, que ele diz bem assim, ó, que ele se vê como um pai, que ele se vê como um homem de família, mas ao mesmo tempo ele acredita que isso pode trazer a ruína, porque ele quer realmente ele acha que realmente a vida consiste em alcançar alguma coisa. Então que isso pode ser besteira perto de alcançar alguma coisa, não só ser um bom pai ou um bom amante, entendeu? Claro. E ele usa o termo ruína. E olha que bacana que eles passam pela ruína quando ele está casado e com o marido. Mas ao mesmo tempo seria interessante tu ter visto os outros dois, né, Bernardo? Porque não... Sabendo que existe uma continuação, fica uma interrogação, né? Mas eu não me importo. Se vocês quiserem conversar sobre os outros dois, podem falar. Repete essa frase que tu falou, Mal. Isso aí de que quando eu tô do pensamento... Ela diz que eu só tenho tempo para pensar quando eu tô cagando. E eu tô associando o pensar, o ato de pensar, a cheiro de merda. Bom, pois então, tu me perguntou agora há pouco sobre qual o inverso de um existencialista, né? E eu me dei conta que, de certa forma, poderia se dizer... Porque para o existencialista, a existência precede a razão. Então, vamos colocar um racionalista como o oposto a um existencialista, e é engraçado ela ter essa fala e tal, de certa forma vai implícito aí, né, o cheiro de merda que o racionalismo excessivo gera, né, no cotidiano das pessoas, né, então fechou, né, tu mesmo trouxe a resposta aí. Não, até eu acho que quando ela usa o pensar, é um pensar dessa coisa do cotidiano. Aliás, mesmo, tem né? esse tema, né, da razão e da emoção nesse último filme, eles falam uma hora eu sou racional, tu é racional, não, eu sou racional, viu como eu estou sendo agora, eu sou racional? Viu quem é que é racional aqui? Exato. Não, e uma hora que eles estão... Né... Ganha o racional? Te pergunto. Não, acho que ganha a emoção domesticada. Que eu acho que é assim que acaba o filme. Acaba um filme com doçura e romantismo, que é o que ela fala dele, né? Ah, no começo você tinha doçura e romantismo. E quando tu falou agora que o final acaba um final apaixonado, acaba um final romântico e doce, né? Um romantismo doce, assim, tipo... bonito, e é um fim da maturidade no amor, né? O que eu achei genial do Linklater, que eu comecei falando que me incomodava um pouco ter outros personagens ali no meio, e daí eu fiz uma relação que não são outros personagens, são eles mesmos, conversando com eles mesmos. O casal mais velho, os dois velhinhos, são eles no futuro. Inclusive tem uma hora que a mulher, né, a mulher mais velha está conversando e ela, inclusive, tem as mesmas pausas, o mesmo maneirismo de falar da Celine, né? E lembra muito ela no primeiro filme ainda. Isso eu achei, sabe, eu imagino o Linklater dizendo, olha, estuda como a Julie fez todos os trejeitos aqui da Celine no primeiro filme. Tem que falar desse jeito, essa fala. Nossa, perfeito. Me arrepiei. Mexe, né? Mexeu comigo demais. Eu queria ser o Jesse. Eu queria total. Que lábia é essa desse homem que consegue conquistar uma europeia? Uma estrangeira, depois desce do trem, passa com ele o dia inteiro, transa no parque, e lança lábia pro cara do balcão, pega um vinho ainda. E consegue tudo. O cara consegue tudo. É maravilhoso. Então, o Jesse pra mim era um símbolo do homem que eu queria ser, a Celine era o símbolo da mulher que eu queria conquistar. Só que o engraçado é que quando eu vi o segundo filme, eu tinha a idade deles no primeiro. Então, acho que eu conversei muito mais com o segundo filme, porque eu estava perto dos 30, e olha, tempo e espaço, como a gente sempre está adiante. Eu me identifiquei talvez muito mais com assistindo o segundo filme, mesmo com a idade deles no primeiro, entendeu? Eu não assisti o segundo filme romântico como eles estavam no primeiro. Eu assisti, talvez, muito mais pessimista, talvez, como eles estavam no segundo. Embora eles estarem com 10 anos a mais que eu, tu entende? Porque a gente sempre quer estar à frente do que a gente está. A gente nunca está no presente, sempre passado ou futuro, né? Então eu já estava pensando, meus 30 estão chegando. Será que é isso mesmo? Uma mulher para sempre? Eu devo viver assim? E olha que engraçado, se o primeiro ele trazia a ideia de tipo, eu quero chegar aos meus 21 e viver isso que o Jesse está vivendo. Quando eu assisti o segundo, eu já estava pensando, puta, será que uma mulher para sempre é isso mesmo? Eu tenho que achar a minha única para sempre? E é isso, a gente tem que ter uma mulher para toda a vida, é só assim que a gente vai ser feliz. E agora, assistindo o terceiro, eu tô com a idade deles no segundo. E só que
acredito que eu tô me comunicando muito mais com eles com 40 do que... Exatamente, essa Então, foi a impressão que eu tive também, Mal. Eu também. Embora eu não ter filhos, tu também não tem filhos? Claro. Eu olhei o primeiro com 13, olhei o segundo com 21 e olhei agora esse, né, hoje com 30. E a minha identificação é total com eles nesse terceiro, assim, né, na busca daquilo, né? Na busca de um crescimento no tempo, né? Mas porque é interessante isso. Por causa que, de repente, o cara pode assistir esse terceiro querendo, não quero mais essa Celine, eu quero a Celine lá dos 21. Sim. Entendeu? Daí eu te faço a pergunta agora. Se tu se apaixonou pela Celine lá quando tu tinha 12, 13, ainda essa Celine te apaixona? A pergunta que ela fez pro Jesse eu te faço. Tu convidaria ela para descer do trem? Eu acho que se eu fosse o Jesse, ela me apaixonaria ainda hoje. Exatamente por ela ser muito mulher forte, né? Provocativa, de verdade ali, né? Uma verdade sensível grande, assim, né? Ela é uma mulher muito forte, né? Muito forte, né? Eu acho que isso faz dela apaixonante, assim, mesmo sendo, como ela se descreve, né? Uma francesa de bunda gorda, e, enfim, nada a ver, né? Ela exagerou. Mas não enquanto Jess, talvez não. Eu não sei, eu me apaixonei pela Celine lá, mas quando eu tô vendo o filme, não sei se eu quero a Celine. Não, mas eu digo assim, eu digo que é interessante isso, né? Porque a gente sabe muitas vezes, vamos ser realistas, se o filme fala de não perfeição, não vamos mentir aqui no vídeo, mas o homem quando fica mais velho, ele quer a mais nova, aquela coisa toda. Então, tipo, até porque ele fica dando umas olhadinhas pra menina jovem, né? Ele dá umas olhadinhas, né? E ela mesmo diz que ele é um tarado e tudo mais. Então, a questão é essa, será que... Ela fala que ele transou com ela. Aliás, isso é verdade, né? Eu acho que ele é um personagem muito sedutor, né? Eu acho que... Total, charmoso demais. Ele é muito sedutor. E... Ele continua sendo o cara, por isso que eu trouxe essa pergunta, porque ele continua sendo o cara que eu quero ser. Ele continua sendo sedutor. Ele continua sendo o cara que eu quero ser. Exatamente. Ele continua minha referência ainda. Exatamente. E a Celine talvez não. Não sei, é que tá, não sei se eu te perguntei, mas também não sei responder assim, porque aí é que tá. Não, mas eu concordo contigo, ela ainda pra mim tem os atributos que tem, talvez fisicamente, aquele apelo mesmo do visual. Sim. Mas é talvez por isso que ela tirou os seios pra fora. Olha que interessante, né? Talvez por isso, porque o apelo visual, se ela não tirasse os seios, né? Diria, mas não tem interessante mesmo, sai fora, Jesse, pula pra fora, Jesse, fica com a mulher da biblioteca, exato. da livraria. Não, mas ela tira o seio pra mostrar, tá aqui, ó, tá bonitinho, sem Photoshop. Eu fiquei constrangido, eu ficava... Para, não pode. E ia dizer assim, pelo amor de Deus, levanta a câmera, levanta o vestido. Eu dei graças a Deus que era legendado, daí a legenda ficava nos peitos dela. Exato. E eu pensando, meu Deus, ela não vai pôr a roupa de novo. E ela não punha, e eu dizendo, cara, tá real demais isso. Tá muito real. Eu quase tapei os olhos. Se não fosse a minha curiosidade, eu também queria ver os pontinhos da direita. Mas enfim, não, mas sério mesmo, eu te entendo completamente que eu fiquei ruborizado, que toda minha bochecha começou a ficar vermelhinha, e eu, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Eles pouco se beijaram, não teve nem beijo francês, quase, né? No primeiro filme eles se beijam ali bastante, no final, na hora do trem, no segundo não tem nada, e no terceiro temos seios. Sim. Que é isso? Sim. Muito, muito forte. Muito forte e assim, eles estão, por exemplo, ele tá tirando o vestido dela e tá beijando ela e ele tá conversando. Eles estão conversando. Não tem toda aquela estética de filme, sabe? De quando, por exemplo, a pessoa tá tirando a roupa. Tony Scott, Top Gun. Exato. Aquela câmera que vai de longe, assim, tá, né? Daí contra-luz, só silhueta. Só o biquinho daquele McGillis e a língua do Tom Cruise, assim, na silhueta. Isso. Inclusive a iluminação extremamente real, assim, sabe? Parece que era... Eu só não digo que era a iluminação do próprio quarto, porque daí é demais. Assim, não era um Dogma 95, né? Mas estava muito próximo disso. Não tinha estética de cena sensual. E não era para ser sensual, era para ser realidade. Era para ser assim, mostrando, olha, esse aqui é um casal que tá casado já faz quase 10 anos e eles estão passando por um momento e eles já são maduros, eles não têm mais tempo para eles mesmos, eles estão tendo um tempinho para eles mesmos agora. E é assim. E é assim, e quem já está em uma relação há um bom tempo, assim, se identifica. E isso é que dói, porque era muito real.
tão real, assim, que eu confesso que eu fiquei meio numa corda bamba, porque ao mesmo tempo que, assim, já sendo um homem casado, que já está há um tempo com uma pessoa, eu me vi um pouco naquela situação, assim, de, por exemplo, estar conversando com a pessoa em um momento muito íntimo, que os filmes não mostram dessa forma, não mostram. No filme, como eu falei, é sempre estético, é muito bem estético, muito bem montado, é uma cena sensual, então tem que... que é Tony Scott, que nem você falou, a luz, a trilha sonora entrando, uma iluminação específica e tal, não tem isso. E ao mesmo tempo, a minha relação com os personagens mudou. Porque nos 2 primeiros filmes eu me identificava com aquelas situações e agora também me identificava com eles, nessa situação que eles estão vivendo. Eu cresci junto com os filmes, eu consegui me identificar, mas eu não consegui deixar de ter uma sensação de paz. Tipo, eu estou vendo meus pais ali na cama agora. E, agora me arrepiei. Eu me arrepio só de pensar também, porque perfeito. Eu quase senti como pegando meus pais na cama e tava muito constrangedor. Tava muito constrangedor. Eu dizendo assim, parem com isso, vocês não fazem isso. Tipo, eu sei que vocês fazem, mas não me mostrem. Palmas. Fantástico, fantástico. Outra coisa no ramo das sutilezas, as filhas, né? Sim. Porque... Pena que elas não puderam participar mais do filme. Não, eu digo dos nomes. Sim, eu acho que ninguém percebeu isso, né? Ela e Nina. Não, é legal pensar, porque tipo assim, ó, Nina, porque ela interpretou a Nina Simone, tocou lá Just in Time, tudo, ela interpreta, ele perde o avião e fica lá, vão ter uma, né, tá no livro, no segundo livro, dizendo que eles passaram uma semana transando. Então... Claro que ela disse que engravidou nessa primeira vez que transaram sem camisinha, né? Então já deve ter pensado, nosso filho vai ser Nina, porque, porra, foi a tua Nina Simone que fez eu ficar maluco e ficar nessa porra de Paris. E ela, por causa que eram gêmeas, né? Então quem é que é uma gêmea da Nina Simone? Claro. Quem é que seria uma cantora tão foda quanto a Nina? Sim. Ela Fitzgerald. Isso pouca gente deve se ligar na hora, né? Sim. E mais ainda, tu lembra que quando... Aliás, por que não é a Cat, né? De Cat Bloom, que é a que toca... Podia ser também, né? No primeiro filme. Mas o bacana é que se a gente for lembrar lá da onde eles vão no primeiro filme na discoteca, na loja de discos, ele passa, antes de pegar o da Cat Bloom, passa o da Ella Fitzgerald e o Frank Zappa e pega o da Cat Bloom. Não, agora eu me lembrei um aspecto que eu estava pensando sobre o filme, que eu acho que vou conseguir ser muito objetivo com relação ao que eu quis dizer com domesticar as emoções e a questão da maturidade no amor, que é como o filme acaba para mim. Eu passei o filme todo achando que eles iam se separar. Eu também. Eu passei o filme todo achando isso. Tu não viu o trailer, né? Só pra deixar claro. Não, não vi o trailer. Não leu o sinopse, nada, não sabia nada. Só sabia que existia um filme que era das histórias. Só sabia que era o terceiro e tinha visto os outros 2. E então... Quando começa aquele filme naquele tom assim, nossa, eu senti... É um momento de questionamento. Um momento do questionamento grego do casal. Né? E terminar como terminou me passou isso, assim, que eles fizeram o balanço e se deram conta que eles já aprenderam, né, a criar um sistema de comunicação entre eles, que é uma outra metáfora do filme, né? Quando elas estão cozinhando, as mulheres, e aí vem o Stéphanos e fala com a mulher dele, e aí eles falam de um jeito e ela estranha, mas daí eles explicam, não, nós criamos o nosso sistema, nós temos o nosso sistema. E é isso, né? É um sistema de comunicação. Eles criaram um sistema de comunicação. Né? E definir esse sistema é muito louco, é delicioso falar sobre ele, mas é impossível, acho que definir o que é esse sistema. Impossível, né? Porque é de cada casal, de cada percepção, né? De cada percepção. E bom, um aspecto que eu já tinha associado com outro filme uma certa vez, mas de novo a metáfora que numa viagem lendo e escutando a música do Chico Buarque, Futuros Amantes, nela o Chico cria a figura que o amor são partículas soltas no tempo, que os pares vão lá, se apropriam e se utilizam para se amar, né, durante um certo tempo. E transcorrido um tempo, às vezes essas partículas vão embora, os relacionamentos acabam
e outros pares no futuro se apropriam daquela partícula, ela no passado, daqueles antigos amantes. Que é o que diz a música, né? Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar. Outros casais se apropriariam dessas partículas de outros casais antigos, é isso? De casais que se amaram durante um tempo, as relações acabam, são passageiras. Mas parece que acabou, parece que a relação não existe mais, existiu ainda uma pequena partícula nessa partícula, isso? Ainda resta algum amor nessa partícula, isso que o outro casal se apropria? Na verdade, essa partícula seria o feito. Quando tu te apaixona, te encanta, né, por uma pessoa, surge algo que a gente não sabe explicar, mas todo mundo sente, né? Então acho que esse surgir seria uma partícula. Só que essas partículas elas estão na eternidade da vida, né? Estão soltas por aí, né? O tempo todo, elas são o próprio tempo, né? Alma. A alma, isso, essas milhares de coisas que a gente, né, não consegue objetivar, mas sente e sabe usar a metáfora para representar isso, sobretudo quando está vivenciando, né? E é isso, né? Esse filme também é um filme sobre o tempo do amor, né? Ela tá no cemitério do Sem Nome e ela diz: essa lápide me emocionou porque eu tinha a mesma idade da menina. Sim. Né? Sim. E ela diz que estranho. Hoje eu tô com 22, 21, acho que é a idade dela. E ela continua com 13. Sim. Ah, que louco, né? Então, por isso eu tô dizendo, muito maluco. E isso que é interessante, porque agora, tu revendo o terceiro filme, o segundo filme, tu tá com a idade deles no segundo filme. Sim. E eles continuam com 20. Sim. Né? Sim, Tipo, claro. Embora a gente sabe que o Jesse, a Celine, o Ethan Hawke e a Julie Delpy, eles estão com a idade de 40. A idade desse filme agora, do terceiro, se tu olhar o segundo filme, eles ainda estão com 31, 32, Sim. pelo menos naquele pedaço de Sim. registro, né? Sim. Mas o Jesse continua o mesmo sedutor, né, de todos os filmes, né? Ou será que nós estamos sendo muito machistas? Talvez porque nós somos homens. Eu acho Talvez que porque mulheres. nós sejamos homens e nos eu já vi mulheres pelo vendo. existencialismo do Jesse, a gente se identificou com ele e aí a gente está comprando né, todo o pacote. Todo o pacote. Certo. Eu vi mulheres já dizendo como ele enfeiou, mas esse cara enfeiou, olha, envelheceu mal. Nossa, eu discordo muito, assim, ó, assim, né, com toda a tranquilidade do mundo, né, ele tá mais bonito nesse filme do que nos outros e tal, ele tá, né, ele tá já no auge, né? No... Ele tá no auge, pô, ele tá, tipo... É o que a gente quer acreditar que a gente tá chegando aos 40, né? Eu acho que talvez o auge ele tava lá nos 21 no primeiro filme. Ah, não, mas já tem uma pegada de sabedoria no olhar desse Jesse que o outro ainda era mais descobridor dos 7 mares, né? Esse já descobriu alguns mares, né? Há mares. Então... Será que ele não se acomodou? Tipo, não existem mais mares? Bom, até ele tá se questionando isso, né? De uma vida com mais paixão. É uma das falas dele. E por isso que é bacana o final, né? Porque ainda existe esse homem ainda apaixonado pela vida, né? Sim, total. Que vai atrás e, pô, pega um guardanapo e finge que é uma carta. Sabe? Não, é muito lindo. Tu tem aquele gás pra mulher que tu tá há 9 anos junto, e aliás, há 18 anos se relacionando de alguma maneira. Sim. Tu tem aquele gás ainda pra lançar aquela da viagem no tempo. Tu sacou que ele fala a mesma coisa do primeiro filme? É de chorar. Porque lá no primeiro filme ele fala, vamos brincar que isso é uma viagem no tempo. Que tu tá indo 10, 20 anos à frente. Então quem tu tá se vendo se o teu marido é o marido ideal ou não, então isso é uma viagem no tempo. E nesse ele também usa o mesmo papo de viagem no tempo. Então eu não tenho dúvida nenhuma que ele conseguiu fazer com que ela de novo descesse do trem. Claro que é! Foi a pergunta que ela fez no meio do filme. Tu me convidaria pra descer do trem de novo? Ele acabou fez de... a mesma coisa. Perfeito! Ele fez a mesma coisa. Perfeito! É demais, né? É demais, é muito... Eu não sei se ele é apaixonado por ela, mas pela vida, entendeu? E ela tá junto nisso tudo, né? Ela tá no pacote. Ela faz parte, ela tá no pacote. Mas eu acho que ali ele faz às vezes do senhor que disse, escolha a vida, não escolha ela. E ali eu acho que ele não tá ali só querendo lutar pela Celine, ele tá lutando pela vida, pela paixão dele como escritor, que quem é escritor é apaixonado pela vida, pelas coisas. Claro. Né? Muitos escritores, às vezes, quantos escritores não se mataram, né? Mas enfim, eu acho que o escritor, ele se mata porque não deu conta da vida, que talvez foi muita ou foi pouca e ele queria ter mais. Mas eu acho que é indiscutível, é inerente ao ser o escritor, ele é apaixonado pela vida. E então, quando o Jesse tá ali por ela, ele tá lutando pela personagem que ele criou, pela mulher que ele se apaixonou, pela situação e circunstância que motiva ele. Então, acho que ali ele tá, como tu mesmo puxou, ele tá saindo dos 13 e alcançando a maturidade que o senhor apresentou ali. Ó. Claro. Te liga.
Claro. Tu tá com 40 aí, tu não é mais gurizão. Né? Vamos ser maduros aí pra viver a vida, né? Claro. Então, nenhum dos dois são muito fãs do que o outro pensa, né? Se for parar pra pensar... Mas aí, de novo, aquele negócio, acho que é uma dificuldade, ou sei lá se é uma dificuldade, mas é de não viver exatamente no presente, né? Se uma tá sempre preocupada com a morte e o outro tá sempre preocupado com não, tá dilemas parado existenciais do passado, idealizações que ele tem da vida, nenhum realmente está vivendo o presente. Aquela cena final, apesar dele ter dito a fala, né? Isso é a vida real, parecia uma coisa tipo assim, ele tá pensando em voz alta quase, né? Os dois estão se dando conta na mesma hora. Que ótimo. Que estão, não, estamos vivendo a vida real no presente. Não é como se ele tivesse aquilo pronto, né? Porque pode dar a impressão assim, não, sim, eu sabia já, eu tô te dizendo como é que tem que ser. Não, de repente ele estava falando ali em voz alta, se deu conta e verbalizou, né? E ela que se deu conta junto. Mesmo ainda embarcando na ficção. Sim, sim. Que loucura. Não tinha parado de pensar nisso. A pergunta que não quer calar. O Jesse mandou o dinheiro daquele vinho ou não? Não mandou. Eu acho que ele é um calotão do cara. Se ele não... se eles transaram num parquinho, imagina, né? Por quê? Sei lá. O cara que transa no parque não paga a conta? Não, e junto com o que eu tô falando aqui, que se ele se diz um menino de 13 anos, se ela se acha uma senhora de 80, né? Cadê o presente disso tudo, né? Exatamente. Com quem se relaciona com quem mesmo, né? Se relaciona com a idealização que ele tinha de tempos atrás, que nem ela pergunta, né? Não, tu sairia comigo, tu me convidaria para sair do trem hoje? Uma senhora casada, com filhos. Ela diz, eu nunca imaginei transar com um cara de 41 anos, como se ela tivesse no passado e ele... Olha que louco, né? Sim, como ele se ela mexe fosse muito a com mesma o tempo. guria de sempre e ele... Exato. O velho de 41. Mas é como a gente se sente, né? Ou Ou seja, a gente nunca quer se sentir talvez no presente, com a realidade do presente, né? Mas é que tem que ver o quanto a gente vive no real ou a gente vive dentro da nossa cabeça, né? Tá. E quanto o real é uma imposição que se faz presente no tempo, nas rugas, né? Que nem tu diz que os caras estavam lá e tal. Que nem tem uma cena nesse aqui que ele diz que ele olha... Cabeça, nosso papo. Papo muito cabeça. Ela mesmo, o Jesse diz pra Celine que ele sente falta de ouvir ela pensar, né? Isso eu achei sensacional, assim, né? Porque quando tu tá conversando, quando tu tá conhecendo alguém, tu fala sobre o que tu pensa, do que já aconteceu contigo, né? Tu traz as tuas ideias pra frente, né? Com o cotidiano não sobra tempo, talvez, de tu, sabe, externar uma ideia nova, ou sei lá, sabe, até ficar inspirada, como ela diz que fica, entendeu? Eu achei... Caralho, assim, não, e que rende uma das piadas, é interessante, que é profundo e realmente faz pensar e questionar isso, cadê esse pensamento? Até quando o casal se torna casal, isso para, né? Sim. Não só com responsabilidades do dia a dia, de filhos. É. Quando o casal se torna casal, parece que as conversas não existem mais. Não existem né? mais, E essa conversa que a gente está tendo aqui, de repente, é porque a gente não é um casal. Pode entende? ser. Porque essas conversas, quando casais se formam, parece que existe um agente impedidor dessa conversa mais tranquila, de eu falar o que eu penso. A gente acaba pensando que a gente conhece tudo da outra pessoa e não tem mais nada pra falar. Parece que é só pra seduzir e conquistar que precisou saber do outro, né? Exato. No primeiro filme ele pergunta pra ela pergunta pra ele se ele conhece algum casal feliz. E ele diz, conheço, mas eu acho que mentem. Daí tu acha que eles, nesse terceiro filme, se demonstram que são um casal feliz? Que pergunta difícil. Eu vi uma vez uma frase, eu não sei de quem que é na real, até acho isso meio bobo, assim, uma frase, tipo essas frases de Tumblr, assim, sabe? Que dizia, não há nada mais erótico do que uma boa conversação. Tipo, isso pra mim se encaixa perfeitamente no filme, sabe? Tipo, eles se amam através das palavras e, tipo, o amor deles continua através das palavras. É um sexo oral, é uma pornografia. Sim, exato. E, tipo, eles estão satisfeitos ali, sabe? Eu não sei, isso pra mim... Tipo, sim, isso é contra tudo que não é humano, sabe? Isso é contra tudo que é vazio, isso é contra tudo que é incapaz de dialogar e, por isso, enfim, faz outras coisas. Eu não sei. Pra mim, esse tipo de diálogo é o exato oposto de sexo vazio, por exemplo. Sabe? Eu não sei explicar.
Talvez por Tá isso. explicando. Talvez por isso que seja tipo um símbolo tão sagrado de esperança para as pessoas que vivem hoje, sabe? Porque parece que hoje tudo tá mais pro polo do sexo vazio do que pro lado do diálogo intenso, sabe? E não sei. Por isso que eu acho que dá tanta esperança, sabe? Tipo, Jesse. Claro, também porque ele é muito gato, né? Tu teve algum encontro na vida até agora? Ah, sim. Que porra é essa, cara? Já teve? Já, ué. Mas que loucura! Então tu já tá escrevendo teu livro, então? Sim, sim. O que diz pra ti que não é uma trilogia de sonho? Se tu tivesse que dizer assim, tá? Sim. Não é sonho. Por que não é sonho? Porque eu me vi também com 23 anos passando... Eu realmente me identifiquei com esse filme, eu acho que eu passaria por isso também. Porque eu, quando vejo o filme, eu consigo me identificar com coisas que eles falam que ultrapassaria o sonho. Atinge a pessoa na sua vida, na sua verdade. O filme, ele é uma verdade. Ele é uma verdade universal do ser humano. O que diria pra ti que é uma trilogia de sonhos? Porque são duas pessoas que estão se encontrando e se conhecendo sem as barreiras de dinheiro e de tempo. Elas estão ali uma pra outra. Pode ser uma trilogia de sonho, porque a vida é um sonho. E isso não é real? Isso pode ser real. Até é bom acreditar que é uma trilogia de sonho, porque daí é eterna. Não, eu quero dizer que com isso, eu quero brincar com isso, por causa que os argumentos que tu vai usar para defender que é uma trilogia verdadeira seriam os mesmos argumentos para defender que é uma trilogia de sonho. Pode escolher o que tu quiser. Porque das duas, tu acredita que é um sonho porque tu gostaria de viver esse tipo de sonho, e tu acredita que é verdade porque tu gostaria de viver esse tipo de verdade. É uma verdade e um sonho. É um sonho e uma verdade. Verdade. De verdade, eu agradeço esse sonho de conversa. E de verdade, eu te agradeço essa oportunidade de sonhar. De sonhar. Obrigada. Adorei falar contigo. Eu também. Continuaria conversando. Então vamos. Antes do pôr do sol. A gente tem até... Aliás, a gente gravou antes do meio-dia, a gente nem almoçou. Bora. Thank you. Merci. Au revoir. Vai. Por onde eu for, eu vou te levar. Eu preciso do som da tua voz. E por onde ela for, eu sigo também. Sou um ratinho atrás do belo som da voz dela, da voz de ela, da voz dela, da voz de ela.